Olá, boa noite. Meu nome é Gilson, sou médico que trabalha em UTI, há um ano atuando dentro da área de Covid, e eu fui convidado para falar um pouquinho sobre minha experiência de dentro do hospital desta prática. Eu atuo no hospital particular daqui da cidade de São Luís, e nós temos tido as dificuldades aí da pandemia. Atualmente, sim, nossas UTIs estão lotadas, nós não temos leito disponível vago, temos uma fila de espera para chegar na UTI. E eu acho que as informações e as experiências de um médico de dentro da UTI podem ser muito válidas para aquelas pessoas que estão, o público em geral. Os colegas médicos que estiverem me acompanhando, me desculpe se eu falar alguma coisa de forma muito leiga, muito generalista, mas o meu objetivo é alcançar o máximo possível de pessoas. Covid, para começo de conversa, é uma doença viral, certo? Uma doença viral não tem normalmente medicamentos. Poucas doenças virais têm medicamentos. Nós temos o HIV com os antirretrovirais que controlam a doença, né? Nós temos o herpes que tem o aciclovir, o ganciclovir, algumas outras. Nós temos para influenza o Tamiflu, tá? Uma curiosidade que todo mundo se pergunta é se esses antivirais já foram testados para Covid. Sim, já foram, e aparentemente nenhum teve uma grande resposta. Recentemente, no Brasil, inclusive, foi autorizado um antiviral que parece ter alguma resposta, mas hoje, dia 13 de março de 2021, nós não temos exatamente uma resposta precisa sobre isso. Então, vale lembrar também que todas as informações que eu passo agora são informações do conhecimento atual vigente, né? E se elas mudarem daqui para a semana que vem, com certeza nós vamos procurar atuar da forma como a ciência tem mostrado ser a melhor forma de atuar para o Covid. Covid é uma doença muito dinâmica, muito rápida, de efeitos colaterais demorados, e por causa disso, essa mudança da atitude do tratamento do Covid ela é muito comum, tá? Desde que nós começamos até agora, muitas coisas mudaram, muitas opiniões vieram e foram, mas algumas coisas da base da medicina intensiva nunca saíram, tá? Para conversar sobre Covid, eu sempre costumo falar uma coisa simples, um princípio básico da medicina: inflamação. Nosso corpo tem uma lei geral da inflamação, que tudo aquilo que inflama perde função. Eu sempre dou o exemplo da mão. Uma mão que está inflamada por causa de um baque, de um trauma, ela não consegue pegar nada. Então, a função da mão é pegar. Se a mão está inflamada, ela não pega nada, porque ela vai doer e por isso ela perde sua função. Com o Covid, o vírus ele inflama o pulmão. E aí, se o pulmão está inflamado, ele vai perder a sua função. Qual a função do pulmão? A função do pulmão é oxigenar o sangue e expulsar o gás carbônico, né? E se essa função do pulmão, que é a função primordial do pulmão, ela não ocorre, nós não vamos ter oxigênio suficiente para todos os tecidos. Por isso que quando a gente estuda uma tomografia, nós observamos 20%, 50% do pulmão comprometido. Isso significa que metade do pulmão do paciente não está disponível para oxigenar o sangue. Por isso que nós necessitamos suplementar, muitas das vezes, dentro da UTI já, a oxigenação do paciente, ofertando às vezes 1, 2,
3, 4 litros minuto, às vezes respirando oxigênio puro com uma máscara concentradora. E quando isso falha, nós precisamos sedar o paciente para que a máquina de ventilação mecânica pressurize a área do pulmão e permita injetar, digamos assim, o ar sob pressão no pulmão para que haja a troca de uma forma modificada. Então, nós modificamos a fisiologia do funcionamento da oxigenação do sangue de forma que seja eficaz essa oxigenação. Infelizmente, isso não é algo simples. Nós temos que desligar a consciência do paciente. Às vezes, quando a pressão está muito alta, nós temos de desligar até mesmo a tonicidade dos músculos. E aí vem as graves complicações dos pacientes de UTI, que eles ficam flácidos, eles ficam com miopatias, não conseguem mexer um músculo sequer. Às vezes tem pacientes que até conseguem simplesmente piscar, até mesmo o piscar é algo que é muito difícil para eles. E aí vem o trabalho de reabilitação pós-Covid, que é um trabalho extenso, demorado, que excede um ano de recuperação. Tá? Mas eu quero voltar um pouco na história do paciente Covid e falar sobre como eu recebo os pacientes dentro da UTI. Muitas das vezes nós recebemos o paciente já na UTI de forma tardia, né? Ou seja, ele já em insuficiência respiratória, já com altas concentrações de oxigênio, e aí não tem outra opção senão sedar o paciente e colocar ele em ventilação mecânica para nós conseguirmos oxigená-lo da forma adequada. Mas às vezes não, às vezes ele chega um pouco mais cedo na UTI e dentro da assistência nós temos vários níveis de opção de terapia, de suporte, tá? É bom, muito importante eu lembrar, coronavírus não tem remédio. Nós não temos um remédio para tratar a doença coronavírus, ok? Nós não tratamos coronavírus. Muitas das vezes os familiares chegam nos cobrando: doutor, ele não está tomando nenhum antibiótico. Bom, esta é uma das chaves do sucesso do tratamento do Covid, tá? Gerenciar de forma adequada os antibióticos. Se nós usarmos de forma exagerada os antibióticos, se nós não gerenciarmos e tratarmos aquilo que precisa ser realmente tratado, nós podemos perder o paciente nesta guerra que nós enfrentamos. Aliás, guerra, vale lembrar que a UTI ela não é a linha de frente, ela é a última linha de defesa do paciente. Quando a UTI falha, o paciente vem a falecer. Então, nós não somos a linha de frente, nós somos a última medida de esperança. E nós precisamos saber usar com muita sabedoria tudo aquilo que nós temos. Antibiótico serve para tratar infecções oportunistas causadas pela inflamação que o Covid causa no pulmão e em outros órgãos. Então, muitas das vezes, o paciente tem um vidro fosco extenso de 75%, às vezes 90% do pulmão, mas não tem consolidações, não tem sinais infecciosos bacterianos claros. No nosso hospital, em particular, nós temos um exame chamado procalcitonina, que nos ajuda muito a determinar se realmente o paciente tem ou não uma infecção bacteriana, e isso mostra uma eficácia muito grande para nós gerenciarmos nossos antibióticos. Então, aqueles pacientes que não têm sinais infecciosos, eles não utilizam antibióticos.
E isto é uma coisa muito importante. E esta é a primeira recomendação que eu gostaria de dar a todos, principalmente para aquelas pessoas que estão com Covid e não estão dentro do hospital. Não utilizem antibiótico de forma exagerada. Não tomem nada que o médico não venha a orientar. Tá? Nós acreditávamos que a azitromicina poderia gerar algum benefício. A evidência atual é de que a azitromicina não traz nenhum benefício, ou seja, ela traz malefícios, porque a azitromicina é um excelente antibiótico, é um antibiótico de primeira linha que nós podemos utilizar para tratar dezenas de doenças bacterianas diferentes, de forma eficaz, de forma eficiente, rápido, da forma como um paciente grave precisa. Mas se ela já tiver sido queimada lá no começo do tratamento, nós não vamos ter essa opção. Então, talvez esteja na hora de nós médicos pararmos de prescrevermos azitromicina para todos os pacientes COVID e prescrevermos só para aqueles que realmente estejam necessitando. Tá? É muito diferente para mim poder tratar um paciente com COVID no começo da UTI, que eu posso utilizar ainda uma azitromicina quando o paciente está infectado, do que aqueles que eu não tenho mais essa opção. Então, considerem fortemente os colegas médicos e as próprias pessoas que estão questionar realmente a eficácia da azitromicina, porque a evidência atual é de que ela não tem mudança na eficiência de internação hospitalar. Tá? Falo isso de artigos que saíram recentemente, inclusive na The Lancet, sobre a eficácia do uso da azitromicina para evitar as complicações, mortalidade e hospitalização. Esse trabalho foi um trabalho feito no sistema de base de dados do Sistema de Saúde Único da Inglaterra, um sistema extremamente bem integrado, muito eficiente, muito preciso, e lá foi comprovado que não há eficiência. Tá? Então, primeira coisa e mais importante, Covid não tem remédio. Se não tem remédio para Covid, não precisa ficar tomando antibiótico, até mesmo porque antibiótico serve para tratar infecções bacterianas e não infecções virais. E agora vem a segunda parte sobre tratamento, que é sobre o uso de corticoides. O uso de corticoides, conhecidamente, é eficiente para tratar a hipóxia causada pelo Covid. O que é hipóxia? Pouco oxigênio no sangue. Não serve para evitar complicações do Covid, não serve para que o paciente não piore de Covid. O corticoide mostrou-se eficaz em pacientes que já tinham hipóxia, ou seja, eles já estavam dessaturando. Esses pacientes que já estão dessaturando, esses pacientes que já estão graves, que já estão em nível elevado de inflamação, tá? Esses pacientes têm benefício do uso de corticoide. Ou seja, atualmente não há justificativa para um paciente que não está em uso de oxigênio de usar corticoide. Esta é a nossa evidência atual, certo? Existem muitos estudos ocorrendo, mas nós gostaríamos de receber o paciente dentro da UTI, necessitando de oxigênio, né, naquele momento, iniciando o uso do oxigênio, sem ter usado o corticoide em casa. Por quê? Corticoide não é uma medicação livre de efeitos colaterais, muito pelo contrário. É uma das medicações que tem a maior quantidade de efeitos colaterais que você possa imaginar. Corticoide deprime o nosso sistema imunológico, ou seja, as nossas defesas do corpo. Lembre-se, nós estamos enfrentando uma doença viral.
quem combate as doenças virais é o nosso corpo, são as nossas defesas. Se o nosso corpo está desativado, né, nós não vamos ter uma eficácia no combate da doença. E muito provavelmente isso pode provocar a exacerbação, a piora da doença viral. Tá? Mas então por que na fase tardia resolve? Porque na fase tardia não é o vírus que está causando a doença, e sim o próprio corpo que está hiperrespondendo, inflamando de forma exagerada o paciente. Então nós temos aí sim o momento correto de usarmos o anti-inflamatório corticoide. Tá? Corticoide na dose correta, o corticoide certo, nós sabemos que o Decadron é a medicação correta para se utilizar com o COVID, tá? A dose é uma dose moderada, não é uma dose baixa, mas o mais importante disso tudo é o momento certo de utilizá-lo. Se ele for introduzido precocemente, nós vamos ter muitos malefícios. Corticoide induz resistência insulínica, aumentando a glicemia do paciente, reduz a quantidade de massa muscular do paciente, então o paciente já vem mais fraco para dentro da UTI, às vezes o paciente precisa ser entubado e perder muita massa muscular, e ele já perdeu muito antes disso usando corticoide. Então, quanto melhor nós recebemos a saúde do paciente dentro da UTI, mais energia o paciente vai ter para gastar com o suporte que nós vamos necessitar aplicar sobre o paciente. Então, evitem o uso de corticoide sobre todos os custos naqueles pacientes que não estão utilizando oxigênio. Hoje, corticoide tem indicação apenas para pacientes já no uso de oxigênio, certo? Então, nós já falamos sobre antibióticos, já falamos sobre corticoide, e agora vamos falar sobre o que aqui realmente pode ser feito. Né? Eu lembro muito bem de uma colega intensivista de pediatria que foi me visitar lá na UTI, e ela falou assim: Gilson, o que você está passando aí é o que nós passamos a nossa vida toda, porque a maioria das doenças virais, as doenças infantis que levam o paciente para a UTI são virais. E o tratamento é suporte. O suporte necessário para o paciente se recuperar. Ou seja, manter o paciente hidratado, manter o paciente bem alimentado, com alimentos de qualidade, controlar a febre do paciente e não utilizar aquilo que faz mal para o paciente. Posso usar cheiro de hortelã? Pode. Isso não vai causar prejuízo. Vou utilizar corticoide? Não. Corticoide para pacientes que têm hipóxia, certo? Então, vamos falar sobre controle da febre. O uso dos antitérmicos é suficiente. Então, verifique com o médico qual o antitérmico adequado para você, se você tem alergias, se você tem problemas de gástricos e tudo mais, para o uso correto de antitérmicos para evitar a febre, que é um dos fatores complicantes. Vamos falar sobre a prona, né? Uma coisa que tornou-se famosa, já existia há muito tempo. Nós utilizávamos na síndrome da angústia respiratória do adulto há muito tempo, pacientes que faziam essa síndrome com H1N1, eles já eram pronados, né?
e nós trouxemos isso para o Covid e nós descobrimos também que isto serve de forma precoce, ou seja, antes mesmo de pressurizar a via, antes mesmo de nós sedarmos e intubarmos o paciente, a prona ela é eficaz no paciente Covid. Ou seja, dormir de bruços ajuda. Isso mesmo. Por quê? Porque o nosso paciente, ele é um paciente que está com o pulmão muito inflamado e ele fica acamado. Quando nós ficamos deitados, o pulmão nosso que funciona, que oxigena o nosso sangue de melhor forma, é a parte anterior do pulmão. E essa parte da frente do pulmão ela é menor do que a parte de trás. Quando a gente deita de bruços, nós temos mais espaço para que o pulmão consiga expandir melhor. Tá? E é isso que falta no paciente COVID. Então, quando nós viramos de bruços, o paciente, muitas das vezes o paciente está desaturando, o paciente está com máscara concentradora, o catéter nasal de alto fluxo que nós temos utilizado, tem evitado metade das intubações, inclusive. Aqueles pacientes que às vezes estão desaturando usando esses dispositivos, mas quando nós pronamos o paciente e ele começa a expandir melhor, ele começa a ter mais parênquima, mais tecido de pulmão disponível para fazer a troca, nós temos uma resposta imediata. E às vezes o paciente está saturando 83, 84, sobe às vezes para 96, 98%. É uma resposta imediata e eficiente que nos dá tempo. E é exatamente isso que o Covid precisa. Precisa de tempo. Tempo para que o corpo tenha saúde para responder à doença. Quem trata a Covid é o corpo. Então, todas as coisas que vocês já conhecem sobre cuidar bem do corpo, cuidar bem da mente, cuidar da alimentação, cuidar da atividade física, ar puro, tudo isso é o que garante que você não vai ter uma complicação com Covid. Covid é uma doença que está diretamente relacionada com a idade. Então, os idosos eles são os pacientes mais perigosos, mais arriscados. Está relacionado com a obesidade, ou seja, aqueles pacientes obesos são os pacientes que têm maior risco de vida com Covid. E está relacionado também com o diabetes e a hipertensão. Então, quando paciente idoso, paciente hipertenso, paciente obeso, paciente diabético, são os pacientes que têm maior risco, né? Aquela obesidade central, principalmente, aquele paciente que tem aquela barriga grande, esse é um paciente clássico de dentro da UTI Covid. Então, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da saúde em geral, é a melhor forma de você prevenir o Covid. Hoje nós não temos nenhuma medicação que possa ajudar precocemente no Covid. Existem estudos, experimentos, existem perspectivas de que algumas medicações têm essa eficácia. Eu espero que amanhã e o que eu esteja falando hoje seja desatualizado. Eu torço todos os dias para que isso que eu repito diariamente esteja desatualizado e eu possa dizer outra coisa. Mas atualmente, o que nós sabemos é que não há um tratamento precoce eficaz, né? Estuda-se muitos antivirais, colchicina, corticoide, tudo isso nós não temos nenhuma evidência científica de eficácia, tá? Bom, essas eram as colocações que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com isso. Eu espero também que eu possa ser fonte de melhora para alguém aí que esteja em casa.
Se você está com Covid agora, nesse momento, eu gostaria de dizer que o Covid é uma doença que exige tempo e paciência. Às vezes, o paciente permanece 10 dias, 20 dias conosco na UTI, acordado, consciente, com máscara, sem precisar de ventilação mecânica, né? Então, nós precisamos realmente reduzir nossas preocupações para este momento, cuidar da saúde em geral, cuidar da saúde mental também, que é muito importante. Os pacientes COVID são pacientes muito estressados, são pacientes que normalmente nós precisamos trabalhar também essa parte da ansiedade deles, que tem se mostrado algo fundamental para a eficiência do tratamento. Então, se você já vier com a saúde mental melhor, você vai ter um desfecho, né, do tratamento muito maior, muito melhor. É isso que eu gostaria de passar a todos, que Deus abençoe a todos, que Deus dê sabedoria a nós profissionais para que nós possamos, da melhor forma, cuidar da nossa população.